A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Que Deus possa nos abençoar grandemente, né, irmãos? Dando boas-vindas também aos nossos amigos, nossos irmãos, todas as semanas. Que Deus possa, de alguma forma, abençoar. Está fazendo bastante calor, né? E, queridos, nós estamos em uma série que já começamos há mais de um mês. E hoje nós vamos avançar por mais um milagre que Jesus realizou. E, para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho que escreveu segundo São Lucas, no capítulo 4, e versículo de número 33. Nós vamos mudando os evangelhos para assim nós fazermos a sequência desses milagres. Nós começamos com João, vamos para Marcos, e hoje nós vamos usar o Evangelho de Lucas, e assim nós vamos caminhando, né, irmãos? Lucas 4:33. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, que falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos o manda com autoridade e poder, e ele sai? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele começa a diversificar o seu campo de atuação, mostrando assim ao povo, em especial aos seus discípulos, as áreas que ele tinha o domínio e tinha a autoridade. O efeito dos milagres de Jesus causava no meio do povo espanto, porque Jesus não era especialista de realizar apenas em uma área, porque há pessoas que são especialistas em fazer algumas atuações, e mesmo naquela época tinha aqueles que aplicavam aquele exorcismo ambulante, eram especialistas naquilo. Mas mesmo sendo especialistas, os demônios não saíam. Às vezes acalmava a pessoa. Mas, lembrando aos irmãos que Jesus já tinha atuado transformando a água em vinho, né? Ou seja, mudando as características e as propriedades da água, transformando ela em vinho. E depois Jesus mostrou o seu poder no domínio do espaço, curando à distância. Depois, Jesus vai curar um homem próximo à igreja, no templo, que estava enfermo há 38 anos. Depois Jesus vai mostrar o domínio sobre os peixes do mar. Impressionante, né? Eles não pegaram nenhum peixe a noite inteira. E de repente Jesus disse: lá no alto mar vocês podem lançar a rede. E os peixes vêm dentro das redes. Os discípulos dizem: mas que negócio é esse? Então, nos percebe que de forma cirúrgica, Jesus vai trabalhando ali na sinagoga, ali na Galileia, aliás, naquelas cidades, naquelas aldeias onde Jesus percorria. É importante dizer aos irmãos que
Na Galileia, irmãos, realmente Jesus teve uma atuação esplêndida. Jesus trabalhou muito nesta região, e Jesus vai até dizer de Corazim, cidade impertinente, significa dizer que Jesus atuou muito nessas cidades, né? Depois, em especial, Cafarnaum, Jesus vai curar um paralítico, como nós trabalhamos aqui, em Lucas 5. Foi na Galileia que Jesus foi interrompido por os cobradores de imposto. Foi também na Galileia que Jesus transformou água em vinho. Foi na Galileia, na cidade de Nazaré, que Jesus foi rejeitado. Pela primeira vez em Lucas 4, na segunda vez em Mateus 13. Foi na Galileia, em especial na cidade de Naim, que Jesus ressuscitou o filho da viúva. Foi na Galileia, na cidade de Magdala, que Jesus encontrou uma mulher que tinha 7 demônios. Foi na Galileia, em especial na cidade de Gadara, que Jesus também libertou um homem endemoniado, um homem possesso de demônio. Foi nesta região, em Lucas 7, que Jesus foi ungido por uma pecadora. Foi nessa região que Jesus enviou a grande missão, conforme Mateus 9:35. Foi na Galileia que João Batista foi morto, conforme Mateus 14. E também foi nesta região que Jesus anunciou a sua morte e ressurreição. Estamos aqui fazendo aqui um compêndio bem resumido, bem zipado, da atuação de Jesus na Galileia. Por quê? Porque ali foi o palco, ele fixou residência na cidade de Cafarnaum, e dali ele montou o seu QG, e dali ele partia por todas as regiões ali da Galileia, e quando então Jesus voltava para a Judeia, para também estar ali em Jerusalém, em especial em Betânia, que é um tirinho, estar na casa de Marta e Maria. Então, nós podemos aqui, irmãos, eu creio que essa série vai abrir muito a nossa mente da atuação de Jesus enquanto esteve aqui e ter um esclarecimento dos passos e como Jesus interagia e como ele foi se envolvendo e envolvendo as pessoas na sua missão aqui nesta terra. O propósito do ministério de Jesus na Galileia foi demonstrar a sua grande missão aqui e também libertar todos os cativos de Satanás. Com entendimento, irmãos, que até a chegada de Jesus na Velha Aliança, tinha pessoas possessas? Claro que tinha. Mas nos percebe que a Bíblia no Velho Testamento, muito de forma cirúrgica, vai tratar este assunto e trabalhar. Mas depois que Jesus vence Satanás no deserto, os 40 dias, parece que é o contra-ataque. E Jesus entra forte nesta área. Por onde Jesus passava, os demônios esperneavam. Foi por isso que a Bíblia diz que aqueles que habitavam no vale da sombra da morte resplandeceu neles a luz, porque as pessoas que estavam cativas, aprisionadas por Satanás, Jesus ia libertando. Jesus ia restaurando as pessoas. Jesus ia tratando esses casos. E, enfim, não dava, é muita coisa. Jesus, se fosse para escrever tudo, mas o fato é que Jesus expulsou o demônio de muitas pessoas enquanto ele esteve aqui nesta terra. Mas hoje, Lucas vai tratar este assunto. É impressionante que Lucas vai propor esse primeiro milagre de Jesus, expulsão do demônio. Eu penso que ele fez muito bem, orientado pelo Espírito Santo, porque uma pessoa que vem para Jesus, a primeira coisa que sai dele é o demônio. É o demônio.
porque até então ele estava preso. Mas a Bíblia diz que o coração do homem agora é um novo coração. Aquele estado primitivo, ele se liberta e é entronizado nele o Espírito Santo. Aleluia! Ele passa a ser uma nova pessoa. Ele agora, as pessoas começam a olhar para ele diferente, e ele tem postura diferente, porque ele está liberto. Então Jesus, ele queria libertar as pessoas, sim. É bem verdade que nesse dia aqui, Jesus ensinava a palavra. Como Jesus gostava de estar na sinagoga, ensinando as pessoas concernente o reino do seu Pai. Era impressionante, irmãos. As sinagogas se enchiam e Jesus gostava de ensinar. É porque que Jesus sabia que se as pessoas aprendessem a palavra do Pai, recebessem a palavra, essas pessoas seriam libertas. Um dia Jesus disse para as pessoas: se vocês conhecerem a verdade vai te libertar. Oh, aleluia! Se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Então, a missão de Jesus era espalhar a palavra e as pessoas serão libertas. Que as suas mentes fossem abertas e que fosse resplandecido a luz do Evangelho. Você deve ser muito grato ao Senhor. Meu Deus, irmãos, nós devemos ser muito felizes. Sabe por quê? Porque você conhece a palavra. Aí disse, mas eu não conheço tudo. Tudo nunca você vai conhecer. Nunca. Não vai conhecer nunca. Mas o que você sabe, que Jesus morreu para te salvar, e que agora você está caminhando, dando passos todos os dias, se desenvolvendo, isso é de uma importância muito grande. Amém? Então, as pessoas, as multidões ali em Cafarnaum e as cidades circunvizinhas, as aldeias, eles vinham e queriam ouvir Jesus ensinar, e Jesus, irmãos, ele ensinava de uma forma amorosa. Mas imagine só você assistir um culto onde Jesus ia pregar. Hein, quem vai estar pregando na sinagoga hoje? Jesus. Mas imagine você entrar numa sinagoga e Jesus estava ensinando. Por que sinagoga? Uma boa pergunta, né? Sinagoga, irmãos, no princípio não tinha sinagoga, né? A sinagoga começou a existir depois do cativeiro. Aliás, no cativeiro, porque no cativeiro não tinha o templo, não tinha o sacrifício. Lá no cativeiro em Babilônica não tinha mais nada, não tinha o sacerdote, eles não tinham o que fazer. Então, longe do templo, eles arrumaram uma sala, um meio, para que eles pudessem ouvir a palavra. Então, eles se valeram de quem? Dos escribas. Os escribas, aqueles que redigiam a Bíblia novamente, escreviam, porque as pessoas queriam ler. Então, isso se desgastava, aqueles documentos iam de tanto folhear. Então, o primeiro que começou a redigir a palavra de Deus foi Esdras, o escriba. Redigindo, e aquilo foi passando de centenas de anos para frente. Então, a Bíblia era redigida, o Velho Testamento era redigido, e os escribas, de tanto estar redigindo, porque você quer aprender bem alguma coisa? Escreva. Se começar a escrever, você começa a aprender melhor. Então, os escribas nas sinagogas agora, eles ensinavam. Mas o ensinamento deles, irmãos, era aquele ensinamento abstrato. Aquele ensinamento vazio. Aquele ensinamento que não tocava os corações das pessoas. E quando Jesus entrava na sinagoga, o escriba dava o quê? A palavra para Jesus falar. Então, por isso Jesus falava na sinagoga. Ele tinha poder de fala, porque as pessoas começavam a fazer assim um comparativo. Esse escriba fala, só fica dizendo de sábado e não sei o quê, e não sai daquilo, aquela mesmice. Mas quando ele fala com autoridade.
Os nossos corações ardem. Ardia mesmo, irmãos. Ouvir Jesus falar. Aqui diga aqueles 2 homens da cidade de Emaús, quando Jesus os interrogou, dizendo: escuta, o que vocês estão conversando aí? Ele disse: mas você é o único peregrino aqui em Jerusalém e não sabe dos últimos acontecimentos? Você é estrangeiro aqui nessa região? Mataram Jesus do lado dele. Mataram, ele era um homem poderoso em palavras. Era um homem que a gente pensava que ele ia redimir Israel. As nossas esperanças estavam fundamentadas nele. Apostamos tudo neste homem. Mas sabe o que aconteceu? Você não sabe, né? Ele foi crucificado. Na última sexta-feira, e algumas mulheres disseram que viram ele no domingo pela manhã, mas disseram que viram. E Jesus do lado deles. Eu disse: mas não convinha que ele viesse e morresse e ressuscitasse no 3º dia? Não convinha. E Jesus foi, irmãos, descortinando tudo certinho até a chegada dele. E de repente Jesus foi embora. Ele disse: entra aqui, nós vamos tomar um cafezinho, comer um pão. E Jesus entrou. Ele disse: só quando eu vou comer eu dou graça. Quando eu vou comer pão eu dou graça. Ah, é? Então pode dar graça. E Jesus levantou o pão, foi dar graça. Desapareceu. Aí bateu o desespero. Escuta, quando ele falava com você, não ardia o seu coração? Ardia o meu também. Então é ele. É ele. Queridos, aonde Jesus entrava para atuar, as coisas mudavam. Completamente. Então, assim as coisas se desenvolviam naquela região. Agora, nesse dia aqui, irmãos, aconteceu algo tremendo, né? O texto já vai dizer que Jesus repreendeu, expulsou um demônio de um homem. É interessante que naquela época as pessoas associavam muito problemas, doenças, com demônio, né? Com demônio. Se a pessoa estava com uma doença, era pecado, né? Mas o fato é que são 2 coisas separadas, né? Só para nós termos um entendimento hoje, há coisas que é realmente demônio, mas há atitudes que não são demônios. Não é um demônio. É um problema mental, é um distúrbio mental. Então não podemos dizer que tudo é demônio. No passado eles pensavam assim. João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então nós precisamos separar as coisas. A pessoa está com um problema, os discípulos de Jesus, há um cego ali. Quem foi ele? Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Então eles arrolavam os problemas de doença, pecado. E se a pessoa estava com algum problema, então era o demônio. Mas hoje, irmãos, nós precisamos assim entender e separar bem isso e não fazer um pré-julgamento sem ter um entendimento do que está acontecendo, para não atribuir um demônio quando não é. Mas e quando é demônio, tem que dizer que é demônio. E ir lá e orar e expulsar, como aconteceu nesse dia, né? Eu me lembro, irmãos, assim, eu era solteiro ainda. A gente está, às vezes, em casa, a gente fica ouvindo as conversas, né? Sim ou não? 2 pessoas conversando. Eu me lembro, eu era solteiro, eu tinha uma irmã que vinha em casa sempre ajudar minha mãe. E ela gostava de ir nessas concentrações de milagres e cura, que naquela época tinha muito, se fazia grandes movimentos.
E as pessoas pediam para que as pessoas fossem em jejum. E essa irmã, ela, já com uma certa idade, ela foi para essa concentração em jejum. E a concentração debaixo de um sol escaldante, e aquilo vai avançando 10, 11, meio-dia, e você no meio daquele povo. E ela disse que, em dado momento, irmão, sem comer e sem beber, as forças foram se esvairindo. A vista atordoou, embaçou e caiu no meio da multidão. Irmãos, ela disse que passou muita vergonha, porque as pessoas pegaram aqueles panos e já jogaram em cima dela, e ela conhecia esses panos, que quando se jogava um pano daquele nas pessoas, é porque as pessoas estavam endemoniadas. E não faltou chegar gente para dizer, demônio, sai dela. E ela dizia, irmã Emília, eu não sabia o que fazer. E eu sabia, eu estava consciente, e as pessoas me expulsando o demônio. É muito ruim, foi assim muito desagradável para mim. E depois me deram um copo d'água, fui me recompondo. Mas as pessoas olhavam e queriam encontrar um demônio em mim. É muito delicado isso, e devemos tomar muito cuidado. Mas nós precisamos, irmãos, enxergar nesses milagres de Jesus o cuidado que Jesus tinha em atuar, em realizar esses milagres de uma forma esplêndida, né? Agora, Jesus está em um pleno culto. O culto está se desenvolvendo e o culto é um culto abençoado, sim ou não? Um culto maravilhoso, porque Jesus está ministrando, Jesus está ensinando as pessoas, e as coisas estão se desenvolvendo assim de uma forma brilhante. Mas, de repente, o que foi que aconteceu neste culto? É porque algumas pessoas acham, irmãos, que o demônio está longe. Ou é um mito, uma lenda, né? Que o mal, da maldade do homem, o homem é tão mau, que essa maldade encontraram algo assim, para se dizer, espiritualizar a maldade, dizendo que a maldade vamos encontrar uma pessoa, um ser, uma entidade, e dar a ele um nome de diabo, de demônio, mas que, na verdade, ele não existe, são as pessoas que são má, que ele não existe, que é uma lenda, é um mito. As pessoas são má, atribui a essa entidade que não existe, e então as coisas caminham por aí. Mas aqui nós vamos entender e aprender, mais uma vez, que ele existe. É uma realidade. Ele está atuando, e Jesus foi muito claro quando ele disse que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Na verdade, as pessoas são má, mas essa maldade, como plano de fundo, é ele, que está atuando nos filhos da desobediência. Estou entendendo? Ele está por detrás de tudo isso. É por isso que nós não devemos fazer apologia às maldades, os efeitos do mal. Nós não podemos estar dando um ibope àquelas redes de comunicação que fazem a apologia ao mal. E você pode observar que essas pessoas ficam deprimidas, ficam angustiadas, ficam traumatizadas, ficam com medo, porque as influências do mal, irmãos, são terríveis. Tiram a velocidade das pessoas, tira a velocidade das pessoas. As pessoas ficam assustadas, porque o mal, as trevas, fazem mal, irmãos.
Então, o culto, irmãos, estava desenvolvendo de uma forma normal. Agora, o que foi que aconteceu, irmãos? Foi que durante este culto, como eu disse aos irmãos, há pessoas que acham que o mal está distante, né? Não, irmãos. Outra coisa que é bom dizer, que as pessoas que acham que o demônio só está na pessoa, se elas estiverem espumando, se elas estiverem esbravejando, se elas estiverem assim, gritando, então essa pessoa está endemoniada. Claro que ela está. Mas, queridos, há muitas formas. Não se limite nisso, não pense assim, que uma pessoa que está com demônio, só quando ela está assim. Basta não tê-lo. A Bíblia diz que quando Judas saiu da ceia, quem entrou nele? O diabo. O diabo entrou em Judas. E o que Judas foi fazer? Foi vender Jesus. Foi negociar. Então, nós como crentes, irmãos, devemos estar com as nossas antenas. Aqui tem um perito em antena, né? Até um dia eu estive na casa dele, disse, essa antena tem que ter esse tamanho, né? Tem que ter esse movimento aqui para pegar as ondas, as frequências. O crente, irmãos, tem que estar alerta. Porque disse, não, se ele não está esbravejando, não está gritando, então ele não tem demônio. Não, não pense assim. Não pense assim. Quando Jesus começou a falar concernente à sua morte, dizendo que convinha que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse no terceiro dia, Pedro disse, Senhor, não, nada disso que vinha acontecer. O que Jesus respondeu para ele? Para trás de mim, Satanás. Então, o crente eles têm que estar alerta do que está acontecendo à sua volta. E pedir a Deus discernimento, entendimento, porque o diabo ele quer te tragar de alguma forma. Então, se for preciso, ele se transfigura até no anjo de luz. Para enganar as pessoas. Exatamente. Hoje, irmãos, há muita gente que está aí para fazer o papel, para enganar as pessoas. Por que essa pessoa estava possuída? Qual o objetivo de Satanás possuir alguém? Porque, queridos, o diabo ele não vai gastar cartucho. Ele não vai fazer um trabalho se não tem um resultado. Não, ele não vai fazer isso. Isso ele jamais vai fazer. O reino satânico, irmãos, é um reino organizado. Lá tem principado, tem potestade, tem hostes na maldade. É um reino. Né? E também não pensa que o diabo está no inferno. Não, ele vai para lá. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos e todos aqueles que cometem a iniquidade. Então, lá vai ser o destino deles. Mas, por enquanto, ele está por aqui atuando. Né? Agora, qual é o objetivo dele? Tomar a mente de uma pessoa. Ele vai avançando, viu, irmãos? Ele vai avançando. Vai dando espaço, ele vai caminhando. Até o ponto dele dominar totalmente. Porque uma pessoa com a mente tomada pelos espíritos imundos, essa pessoa tomada, irmãos, ela não pensa mais. Ela não pensa. Ela não vê. Ela não enxerga. Ela não ouve. Ela não consegue fazer mais nada. Porque ela está totalmente dominada por esse espírito imundo. Ela perde a capacidade do raciocínio. Ela não consegue mais aprender mais nada, desenvolver mais nada.
O que o espírito imundo quer fazer é tomar a sua mente. E quando ele não consegue tomar a sua mente como ele deseja, então ele vai manipular, de forma que você comece a aprender coisas erradas. Isso é muito sério, irmãos. Quando ele não consegue interagir da forma que ele quer soltar os seus fake news, as suas mensagens negativas, as suas setas malignas. De alguma forma ele quer desvirtuar a massa humana da verdade. E quando não, ele toma os seus líderes, travestidos de religiosos, para enganar as pessoas e fazer delas presa. Jesus foi muito categórico, irmãos, quando ele disse para os religiosos: vocês não entrarão no céu, e vocês também é pedra de tropeço para fazer esse povo entrar. Então, a ação dos espíritos imundos e dos demônios é roubar a sua mente. De alguma forma ele quer te distrair. De alguma forma ele quer manipular a sua mente para que você seja uma presa dele. Foi por isso que Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Aleluia. Se vocês conhecerem as minhas palavras, vocês serão libertos. Então tudo que Jesus queria fazer nesse dia, irmãos, era anunciar a palavra às pessoas. Era ensinar as pessoas concernente ao reino de Deus. Essa semana eu conversei com uma moça. Ela estava muito abalada. Ela disse para mim assim: Marcos, estou tão abalado que faz 2 dias que eu não tenho vontade de comer. Eu disse: mas o que foi? Ele disse: olha, uma amiga minha de infância, uma amiga minha, nós somos criados juntos, a gente ia na igreja juntos, quando criança, e tantas coisas mais lá na nossa cidade. E nessa última semana, ela se suicidou. Ela foi encontrada morta. E ela estava, nos últimos meses, muito deprimida, em virtude de muitos problemas que ela estava enfrentando. E a cidade está muito abalada, as famílias. É isto, irmãos. O inimigo, ele quer fazer o quê? Ele toma a sua mente e começa a mostrar um caminho da solução. Começa a mostrar que existe uma solução, sim. Tire a sua vida. Faça isto. Então as pessoas, sem ter o equilíbrio da mente sadia, de uma mente santa, de uma mente de Cristo, vai cedendo os terrenos. Terreno importantíssimo. Áreas importantíssimas na sua vida começam a ceder. E ele vai avançando se você vai dando espaço. Foi por isso que a palavra de Deus nos ensina: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, queridos, nós estamos num campo de batalha. Você é um soldado de Deus. Você está em peleja, em batalha. Se você se mostrar fraco, se você recuar, ele vai avançar. O que ele quer fazer, irmãos? Ele quer fazer com que você assimile as suas ideologias satânicas, produzidas nas trevas. Você absorver. Ele quer que você abrace as propagandas mentirosas, que têm cunhos, aparências de verdade. Aí, irmãos, que tem o grande problema. Lá fala de Deus. Lá fala também de Jesus.
Lá também ensina de Jesus, então está tudo certo. Jesus disse, vocês me honram de lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Nem tudo que reluz é ouro. Não se engane. Queridos, existe um sistema, uma estrutura opressora, montada. E os agentes de demônios estão aí manipulando, irmãos. Tentando resgatar as mentes das pessoas. E de alguma forma, anular as verdades da palavra de Deus. Porque quando ele consegue fazer isto, irmãos, é um avanço significativo para o reino das trevas. Quando ele tenta anular e a pessoa absorver que a palavra de Deus não é a verdade. Aí é o caos. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Aleluia! Que eu e você possamos estar guardados debaixo do sangue de Jesus. Que Deus nos proteja. Que Deus proteja a sua mente. Que Deus proteja o seu coração. Que o seu entrar, o seu sair, seja guardado por Deus. Porque alguém está tentando roubar a sua mente. Agora, esse demônio, irmãos, esse espírito imundo, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas nós podemos né, tentar entender alguma coisa do que aconteceu aqui. É bem possível, irmãos, que aquele endemoniado frequentava a sinagoga. Ele ia lá ouvir os escribas dizer alguma coisa. Sim ou não? É bem possível. Uma cidade pequena, Cafarnaum. Ele entrava, o escriba lia, ele ficava ali, ia, voltava, ia embora, voltava. Não tinha nada de movimentação, nada de errado. O espírito imundo estava frequentando ali a sinagoga. Nada era incomodado. Mas um dia, Jesus resolve entrar na sinagoga num sábado. E ele foi para lá. E Jesus começa a falar. Aleluia. Jesus começa a ensinar. Jesus começa a pregar. E o demônio começa a se agitar. E ele começa a sentir que o seu território está sendo invadido. Porque as verdades estão sendo pregada. E ele começa a ficar incomodado com aquilo. Então, irmãos, ele vai dar um brado em alta voz. Ou seja, ele quebra aquele silêncio que estava ali, Jesus ensinando, ele quebra aquilo e dá um grito. Em alta voz. Ele não, o espírito imundo. Ele mesmo já não sabia o que estava acontecendo. Agora, o que esse moço fez, até onde ele foi, para que isso acontecesse, nós não sabemos. Mas uma coisa é fato, ele estava possuído. Ele estava possuído. Então ele vai exclamar em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Viesse destruir-nos. Aqui, irmãos, isso tem uma aplicação. Porque os demônios sabem que o tempo deles, cada dia é um dia menos. Ele sabe que um dia eles serão lançados no inferno. Mas eu posso entender também, irmãos, que aquilo que aconteceu lá no deserto, quando Jesus vence Satanás, que é o maioral, o reino das trevas,
ficou todo agitado. Disse: ele veio, ele está aqui, e ele já venceu. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Será que está chegando a nossa hora? Foi isso que ele disse aqui: o que nós temos contigo já viesse nos destruir. Bem sei que és o Santo de Deus. Impressionante, irmãos. O que ele faz aqui, ele faz aqui algumas considerações que Jesus não se envolveu com as conversas dele, não. Queridos, a conversa com o diabo, tem lugar que as pessoas dão microfone para ele falar, conversar, e não é por aí as coisas. Não é por aí, não. Chama ele aqui para ele conversar. Não faça isso não faz bem. Jesus disse: cala-te! Fique caladinho! O que Jesus quis fazer ali, irmãos? É exatamente dizer: aqui você não fala. Aqui você não vai fazer propaganda do meu nome. Eu não preciso das suas propagandas para dizer que eu sou santo, filho. Eu não preciso disso. Cala-te! Não quero isso, eu não vou aceitar as suas palavras, as suas recomendações, quem eu sou, quem eu não sou. Cala-te! Isso dá uma importância muito grande, irmãos. Nós devemos aprender com Jesus, aleluia. Como Jesus trabalhava, como ele interagia com essas áreas. Não, você não precisa. Cala-te e sai dele. Olha que autoridade, né? Que autoridade, irmãos. Porque as pessoas estavam ali, essas pessoas estavam acostumadas a ver outros rituais. Essa é a grande realidade. E esses rituais demandavam horas. As pessoas pegavam roupa das pessoas endemoniadas, pegavam um pedaço do cabelo, faziam uma pasta, faziam as coisas, iam as oferendas e punham em cima. E aquilo demorava horas e horas, demandando para fazer expelir aquele demônio e aquela coisa toda, e que era algo cansativo e que não dava resultado. Mas as pessoas que estavam ali, irmãos, na sinagoga, viram algo diferente. Foi coisa rápida, já. Jesus impôs uma autoridade. Aquele espírito imundo disse: cala-te, repreendeu e disse: sai dele. A Bíblia diz que aquele demônio, irmãos, agitou de uma forma violenta. E o moço Lucas vai dizer que ele chegou a cair. Lançou ele em terra, mas sem trazer para ele consequências maiores. Mas o deixou. Agora esse homem estava livre daquele espírito imundo. Ele estava liberto, ele foi no culto. Ele foi, mas agora ele não vai voltar como ele entrou. Ele voltou liberto, aleluia. Ele levantou, ele voltou curado. Agora a sua mente agora está limpa. Ele agora é uma pessoa normal. Ele ficou livre daqueles espíritos que o perturbava. E que lhe tirava a sua razão dele se desenvolver aqui nesta vida. Era uma presa de Satanás. Agora ele está livre. Aleluia, glória ao Senhor para sempre. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, porque Jesus é maravilhoso. Agora, vamos entender algo. As pessoas agora olham para Jesus e dizem: mas o que é isso que eu estou vendo? Ele expulsa o demônio desse jeito. Ele dá uma ordem e o demônio sai. Eles ficaram assombrados, irmãos, espantados do que eles estavam vendo. Acho que um bateu o olho no outro assim. Já viu isso alguma vez? Você já viu isso alguma vez? Não, eu nunca vi. Você viu como é que ele expulsou o demônio? Irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa.
Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Às vezes eu fico a pensar, irmãos, né? A forma que, às vezes, as pessoas naquela época faziam, né? E o livro de Atos vai até dar algum parecer a respeito disso, né? Atos capítulo 19, vai dizer que, parece que era 7 filhos de Sebas, né? Eles queriam entrar por esse caminho para expulsar esse espírito imundo, mas um dia eles encontraram uma pessoa possessa, eles foram lá e disseram assim, olha, como é que foi que eles disseram assim? Em nome de Jesus, de que Paulo prega, saia dele. Os demônios disseram, nós sabemos muito bem quem é Paulo. E conhecemos também muito quem é Jesus. E vocês, quem vocês é? A Bíblia diz que era um grupo de 7, né? Irmãos, eles saíram, escaparam, nu, sem roupas, porque feridos, porque tentaram fazer algo sem ter autoridade. O demônio sabe quem é Jesus. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz, tu crês que há um só Deus e faz bem. Também os demônios os creem e estremecem. A ordem de Jesus, aleluia, as palavras de Jesus, direcionada para aquele homem, foi poderosíssima. Aleluia, cala-te e sai dele. Na mesma hora o demônio se esbravejou, mas teve que sair. Eu estou aqui, irmãos, e quero já terminar. Agora eu fico a pensar, né, irmãos? Os que faltaram no culto, faltaram no culto aquele dia. Se tivesse Facebook, WhatsApp, as pessoas já iam sair do culto já mandando a mensagem, você perdeu. Mas o que foi? Não dá nem para falar. Mas fala o que foi que aconteceu. Olha, eu não sei nem, eu estou muito emocionado. Eu estou emocionado, o que eu vi. Mas o que você viu? Fala logo, não é assim? Porque quando as pessoas começam a dizer para mim assim, olha, você não sabe o que aconteceu. Já vai falando. Não, mas a gente fica impaciente, né? Jesus estava no culto. Aleluia. Mas tudo bem, eu já fui um dia. Mas olha, sabe, conhece fulano? Disse, conheço. Então é ele mesmo que eu vou falar. Ele estava lá no culto. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele começou a gritar. Ele começou a esbravejar. E começou... Mas e daí? Sabe o que foi que aconteceu? Jesus, com uma autoridade, pediu para que o espírito imundo ficasse calado. Ordenou, muito bem. Ordenou. Disse, fique quieto. Cala-te. E aí ele ficou quieto. Ficou quietinho. Mas o que mais que aconteceu? Jesus disse, saia dele. E o espírito imundo saiu, aleluia. Disse, verdade, não precisou passar pasta, não precisou fazer nada. Com uma palavra, o demônio foi embora dele. E sabe o que está acontecendo? Ele tem outra pessoa. Ele está com outro sorriso. Ele é um outro homem. Queridos, a palavra de Jesus liberta as pessoas. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para imprimir uma força, irmãos, sem igual. O reino espiritual das trevas estavam agitados naquela época. Por quê? Porque Jesus entrou firme. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Agora, Isaías capítulo 49, versículo 24. Esse versículo é muito lindo. Por acaso alguém salvaria a vítima do guerreiro valente? Ou os presos juntamente escapariam? Aí ele mesmo responde, com certeza os presos serão libertos, e as vítimas do tirano vai sobreviver, porque eu mesmo entrarei na batalha. Eu vou lutar contra quem te ameaçar, e vou resgatar os teus filhos. Lá atrás, o profeta Isaías já estava profetizando. É eu que vou entrar pelejar contra o valente.
É Jesus que entra em cena. Aleluia. Você está com Jesus? Jesus está com você? Jesus está com você que me acompanha pela internet? Jesus está na sua casa? Jesus está no seu escritório? Jesus está no seu carro? Jesus está na sua vida? Ou esse valente já foi vencido por ele na cruz? Agora você está livre. Glória ao Senhor para sempre. Jesus está conosco. Não esqueça que ele está do nosso lado. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele está no teu coração. Aleluia. Ele está na sua vida. É bem possível que você esteja nos acompanhando à distância e está a perguntar, com tantos dilemas na vida, com tantas preocupações. Não, Jesus está conosco. Ele já venceu esta batalha por nós. O que você precisa é aceitá-lo. O que você precisa é estar com Ele. Jesus vive no meu coração. Eu vou pedir ao Senhor que Ele te dê força para você enfrentar os desafios da vida. Aleluia. Estamos aqui pedindo ao Senhor nesta noite por mim e por ti. Estamos a pedir por você. É bem possível que você está vivendo dias terríveis. Não sabe que há pessoas que ouvem vozes. Há pessoas que vê algo se movimentando dentro de casa. Uma certa feita, um jovem, já vou logo encerrar. Eu fui chamado para ir na sua casa. Ele disse para mim assim, Marcos, eu preciso que você vá em casa, porque quando eu estou na sala, as coisas se movimentam. Eu falei, sério? Então eu quero ver lá, para ver se movimenta. Quero acompanhar. E ficamos lá, disse, vamos esperar movimentar, né? E, queridos, é impressionante, né? E em dado momento, a chave se movimentou. Fez um barulho na chave. Eu não te falei? Então, há pessoas que ouvem vozes, barulhos, movem-se, movimentam. Algumas coisas acontecem. Eu não sei. Mas eu preciso te tranquilizar. Nós iremos orar por você aqui nesta noite. Você vai ser livre destas vozes. Você vai ser livre desses tormentos que tentam destruir a sua paz, sua tranquilidade. Jesus já chegou. Jesus já veio. Jesus já venceu por nós. E disse, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus está conosco. Aleluia. E tudo aqueles que cruzar o seu caminho será vencido. Todo aqueles que cruzarem o seu caminho será vencido. Em nome de Jesus. Receba nesta noite poder para derrotar todo o império do mal que venha contra a sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa noite maravilhosa. Nós iremos nesse instante, irmãos, fazer uma oração. Queria convidar aqui o pastor Marco Tasca. Nós iremos orar por você. Você que nos acompanha pela internet, nós que estamos aqui. Enquanto eu preparava esta mensagem, falei assim, quantas pessoas estão aprisionadas? Quantas pessoas estão sentindo que já fui vencida? Eu já fui vencido pelas drogas. Já fui vencido pelo álcool. Eu já fui vencido por tantos os problemas desta vida. Eu não tenho mais força. Nem para caminhar, nem para pensar, nem para raciocinar. Mas nesta noite Deus vai devolver o poder do raciocínio. Deus vai dar o poder da memória, da força. Você precisa ser uma pessoa diferente, você é capaz. É uma força que lhe prende. Você está sendo amanietada, e se você der espaço, cada dia ele dá uma volta. Mas Jesus veio para destruir o valente. Porque um mais valente do que ele chegou aqui, nesta terra, para nos dar poder para vencer o império das trevas. Que Deus, de alguma forma, possa lhe abençoar de uma forma poderosa. Mas disse, essa área, será que Jesus cura? Cura. Será que esse problema Jesus resolve? Resolve.
Põe tudo nos pés de Jesus hoje, e Jesus vai resolver, vai cuidar, vai tratar da sua causa. Amém? Que Deus possa lhe abençoar de uma forma poderosa. Vamos aplaudir ao Senhor por essa noite maravilhosa.